Tem um movimento crescendo nos Estados Unidos e que deve chegar no Brasil também, que é o tal do movimento FIRE, né? Financial Independence e Retire Early, ou seja, alcance a independência financeira e se aposente cedo. É interessante porque FIRE também é quando você vai demitido nos Estados Unidos, né? E também é a palavra que significa fogo. Esse movimento, ele tem conquistado muitos adeptos que são pessoas que têm o interesse em se aposentar aos 30, 40 anos, ou mais cedo possível. Não necessariamente é um movimento que prega uma data específica. Então o que eles estão falando é que você precisa não gastar absolutamente nada para deixar de trabalhar o mais cedo possível. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso e sobre a possibilidade de aplicar isso aqui no Brasil e quanto você teria que investir para atingir essa aposentadoria cedo, né? Para você poder, enfim, viver os seus hobbies e tal. Depois vou dar uma opinião um pouco pessoal sobre isso, mas primeiro eu quero falar sobre a regra e sobre como esse movimento está ganhando aí alguns adeptos, né? Se você quiser falar de investimento para viver dele de forma séria, a gente precisa utilizar uma taxa de retorno muito menor do que a gente tem no Brasil. Muitas vezes você vai ver alguém falar de um retorno de investimento aproximadamente em 14% ao ano, que é aproximadamente a nossa Selic atual. Mas você precisa se lembrar que a Selic também já foi de 2% ao ano, né? No período da pandemia ali, por exemplo. Então não é uma coisa que você possa se fiar nela. Você precisa ter um número um pouco melhor. Se a gente pegar a regra que utilizam nos Estados Unidos, é em torno de 4% ao ano, que é o retorno muito mais baixo, numa economia muito mais forte que eles têm lá, né? Uma economia que o dólar é a mesma moeda por mais de 240 anos aí. Quando a gente vai pegar o Brasil, a gente está na nona moeda. Não dá para você ter a mesma estabilidade aqui, mas a gente pode utilizar a mesma média, porque o juro real brasileiro está acima dos 4%, né? Se você investir, por exemplo, no Tesouro IPCA com juros semestrais, você consegue uma rentabilidade média no Brasil em torno de 5,50% e o montante corrigido pela inflação ali. Quando a gente vai fazer a carteira de alguém que tem mais idade e vai se aposentar, a gente até permite um volume maior de dinheiro aqui. Por quê? Porque essa queima de caixa, né, que pode acontecer em determinados anos, é até positiva, quando você vai imaginar que essa pessoa não tem uma expectativa de vida muito longa mais, né? Então, por exemplo, eu tenho 65 anos, né? Eu posso colocar uma queima de caixa em 6%, posso colocar uma queima de caixa em 7%, por que não? Porque na prática a inflação vai existir em um ano ou outro, mas na média, se eu estiver conseguindo ganhar alguns anos também vai compensar isso, eu consigo deixar um pouco menos de herança para os meus descendentes. Mas quando a gente está falando em se aposentar jovem, aí eu de fato vou ter que concordar que 4% é o melhor número. Então o que você precisa calcular? Quanto você quer gastar por mês? E aqui, lembrando, o FIRE é um movimento diferente dos outros, porque não fala de se aposentar com excelente qualidade de vida. Ele fala de se aposentar com a função de não trabalhar mais. Não é que você vai falar assim, olha, eu fiquei rico agora, vou viver muito bem. Não, eu quero ir agora para uma cidade de interior, pode ser aqui, ó, quem é vizinho daqui de Goiânia, pode ir para Pirenópolis ali, uma cidade mais turística, posso ir para uma cidade que tem mar, né? Não precisa ser João Pessoa, nem uma capital, vou escolher uma cidadezinha pequenininha e vou buscar qualidade de vida, criar meus filhos no campo, ou viver fazendo nada, aprender a tocar violão, sei lá, fazer um curso de qualquer outra coisa na faculdade que não diga respeito a isso, e vez ou outra você pode ganhar um dinheiro, né? Se aconteceu de você ganhar um dinheiro por um acaso, ok, pode montar um canal no YouTube, uma coisa para contar essa experiência, e se der um cascalho a mais, é dinheiro a mais para aposentadoria, mas o foco é viver da sua renda. Então se você pegar o seu gasto mensal e multiplicar por 300, você vai chegar nesse número. Então o mínimo gasto mensal que você poderia ter, lembrando, não é o ideal, o menor gasto mensal que você conseguiria viver hoje, você tem filhos, ele vai ser um pouquinho maior, multiplicado por 300. Então o que você vai perceber é que se você gasta 5 mil por mês, você vai precisar de 1,5 milhão. Se você gasta 10 mil por mês, você vai precisar de 3 milhões, e assim sucessivamente. Lembrando que quem já tem casa, etc., consegue fazer isso com muito mais facilidade, né? Então aqui você pode descobrir quanto você precisaria para viver de renda. E aí qual que é a regra desse jogo, a partir da hora que você descobre o volume? Você vai investir todos os meses sem falhar, né? Você vai considerar um rendimento de 5% ao ano real, no máximo, que no Brasil é baixo, a gente consegue ter um rendimento superior a esse, ou seja, o FIRE no Brasil seria possível de você atingir mais rápido pensando na rentabilidade, mas seria mais difícil de ser atingido pensando na renda média. Então é esse o ponto, né? O Brasil tem uma vantagem para quem ganha muito bem e quer executar o FIRE, mas a chance de você ganhar muito bem no Brasil é muito baixa. Então, entre quem está vendo o vídeo aqui, a chance é alta, porque eu sei, vocês todos são de classe média alta, mas para a média do nosso país, vocês são a exceção e não a regra, né? Então, quando a gente vai chegar na meta de patrimônio, 300 vezes o gasto mensal, depois disso, você vai viver com 4% ao ano para sempre. O que manda aqui é quanto te sobra dos seus gastos e quanto tempo você vai levar em média
para atingir, né, a independência baseada em quanto você consegue poupar. Aqui eu fiz um exercício para vocês vão entender agora a raiz dele, mas é o seguinte: se você poupar 10% daquilo que você ganha, você vai demorar 50 anos, 51 anos quase, para se aposentar. Então quem poupa 10% do que ganha vai se aposentar em idade normal, né? Vai ter um extra de aposentadoria ali, mas vai se aposentar em idade normal. Quem poupa 25% daquilo que ganha não está praticando FIRE também, porque você vai chegar, né, nessa independência ali, ou atingir esse valor que você não precisa mais trabalhar, em 31 anos, quase 32 anos. É muita coisa, né? Você está hoje com 20 anos, vai atingir isso com 51. Vai praticar? Vai, né? Lembrando que a expectativa de vida do brasileiro tem subido fortemente, você vai. Mas você vai ser um senhor já ali quase, né? Vai ser um adulto sério. Um adulto sério. Adulto sério é a partir dos 40 anos, podemos considerar. Então, você vai ser um adulto sério. Ainda tem muita disposição. Uma pessoa de 50 anos hoje, né? Poxa, terror do INSS. Ninguém mais com 50 anos tem cara de velho, não. Você vê as pessoas aí, coloca famosos aqui com 50 anos aí, que você fica impressionado. Quantos anos tem a Alessandra Negrini? 55, Alessandra Negrini. Alessandra Negrini, quanto tem o Cauã Raymond? 46. 46 Cauã Raymond, olha aí, tá perto dos 50. Não é uma coisa também você chegar desse jeito, né? Mas aí exige o quê? Beber bastante e não fazer exercício. Wagner Moura tem 50. Wagner Moura 50, tá bem, falei aí, pessoas próximas dos 50 anos, pra dar uma ideia pra vocês de que, cara, bem longe, né, dos 50 anos antigos, coloca aí agora atores com 50 anos da nossa época, Seu Jorge, você vai ficar chocado, bota a galera de 50 anos da nossa época, você vai ficar chocado com a diferença que a gente tem de aparência aqui nessas pessoas, né? 50 anos a pessoa fazia papel de vô em novela já, então era uma coisa meio complicada. Hoje em dia faz par romântico, isso porque a sociedade brasileira também envelheceu. Olha que interessante. A idade média de um brasileiro hoje ultrapassa os 30 anos. Olha que doidura. A idade média de um brasileiro hoje é de 35 anos. Você é um brasileiro médio, a chance de você estar me ouvindo, você tem 35 anos aí. Quando você para pra pensar, por exemplo, que o Antônio Fagundes fazia papel de vô, hoje ele tem 77, então naquela há 20 época, anos atrás já ele já estava fazendo, então é isso que eu tô falando. Você vê aí, né? Então, se você poupar 50% de tudo que você ganha, aí você já tá praticando FIRE, eu considero. Por quê? Porque você levaria 16 anos para atingir esse patamar, né? Poxa, você com 20 anos começar uma dessa aí, com 36 você tá aposentado. É realmente, aqui já começa a ser uma coisa que choca. Só que daqui por diante, independente da quantidade que você poupa, é muito difícil você fazer, porque no Brasil os salários são muito baixos, e a partir daqui você tem uma redução de tempo que é pequena. Por exemplo, se você poupar 60%, é 12,2 anos. Então, beleza, realmente é rápido. Você tem 30 anos, com 42 você consegue, né? Mas você teria que investir 60% de tudo que você ganha durante 12 anos dos anos de juventude da sua vida, o que significa que você vai ter essas experiências mais tarde. E se você poupar 70% de tudo aquilo que você ganha, você levaria 8,6 anos para conquistar essa independência. Aí é uma coisa que já começa a fazer sentido. 8 anos me né? Para nunca mais trabalhar, pode ser aí uma coisa que é atrativa para algumas pessoas. Agora, aqui quando a gente vai pegar o salário mínimo do Brasil, daí a coisa fica difícil, né? Não tem como a gente imaginar uma pessoa que ganha um salário mínimo poupando mais de 25% ao mês, a não ser que ela ganhe, né? Ou a não ser que ela viva com os pais. E aí vai pegar o 100% aqui, né? Então, talvez o projeto é só sair de casa quando eu tiver um salário disponível aí. Então, se a pessoa ganha R$ 1.621 e ela investe 25%, ela viveria com R$ 1.216. E aqui eu não considerei que ela vai investir o 13º salário, tá? Porque se ela pegasse o 13º salário e investisse inteiro, dá para aumentar. Então, ela investiria por mês R$ 405 e demoraria, né, 31 anos para atingir a aposentadoria. Não compensa, né? Compensa mais você viver com gastar esses R$ 400 a mais por mês. Não tem como. Porque você pegar aqui e considerar que você vai levar 31 anos, cara, para atingir um salário mínimo, para se aposentar com um salário mínimo é tenebroso, mas para quem ganha um salário mínimo é a possibilidade. Então, você vê que esse plano, né, muito coisa de jovem de classe média, né, acreditando em coisas irreais. Para a população, de modo geral, é mais difícil. Agora, para quem ganha cincão, consegue viver com 2.500, cara, difícil também no Brasil, mas você tem que considerar que algumas pessoas podem conseguir. Tem cidade de interior, tem alguns lugares, a pessoa tem um estilo de vida muito tranquilo, às vezes herdou uma casinha da mãe e o 2.500 é só para gastos pessoais. Isso
acontece muito. Cidadezinha de interior aqui de Goiás, uma casinha, muitas vezes, o cara ganha da família mesmo, né? Você tem ali aquela família menos numerosa, aquela família antiga menos numerosa, que é mais raro, mas a pessoa recebe um imóvel, e aí, cara, com R$ 2.500 por mês pra simplesmente fazer compra, não tem carro, não tem nada, vai pro trabalho a pé, etc. Muito real, tá? É totalmente possível aqui no interior de Goiás, pelo menos, e acho que no interior de outros estados também é possível. Então, pessoa vivendo com 2.500, ela demoraria 16 anos para atingir o patrimônio-alvo de R$ 750 mil. 16 Investindo anos. 50%. Investindo 50%. 16 anos, é muito tempo, né? E você que ganha, por exemplo, uns R$ 15 mil e vive com 5 mil, situação já bem mais confortável. E aí eu acho que se aplica muito mais se você investir 10 mil por mês, você atinge 1,5 milhão e você consegue essa liberdade com 10 anos. Bem factível. Então, se você, jovenzito, conseguiu atingir um salário de 15 mil, por exemplo, vamos supor que você fosse o Malheirinhos, que é um salário mais de 15 mil. Se ele reduzisse o padrão de vida dele pela metade, ele conseguiria atingir esse patrimônio muito rápido. Então, para ele, é uma alternativa viável que trabalha aqui com a gente. Ou pro Iago, por exemplo, já bem novinho, já ganha uns 8 pau fora a comissão. Então, poxa, tá aí com 19 a 18 anos de idade, ganhando 8 mil. Para ele é possível também brincar disso aqui. Se ele quiser não trabalhar mais, é simplesmente ele pegar e não vai estar velho, né? Ele pegar aqui vamos supor, uns 5, 6 anos, firme, não você não vai ficar velho necessariamente e vai conseguir se aposentar. Eu percebi na minha vida que eu pratiquei sem querer o FIRE. Eu fiz sem querer, eu não sabia que isso tinha nome, eu pretendia não fazer absolutamente nada da vida, não consegui, mas nos primeiros anos da minha vida eu investi mais 70% daquilo que eu ganhava nos primeiros anos ali. Como eu ganhava muito dinheiro, isso não significou uma redução na qualidade de vida. Então, assim, eu fazia alguns contratos, eu tinha a minha empresa, eu fiz alguns sites também que davam renda extra, todo o dinheiro que vinha dos sites, que eu ganhava ali com coisas na internet, fora o meu trabalho principal, eu investia tudo, que na prática era maior que o meu salário mesmo. Então acaba que eu fiquei com uma vida muito confortável, né, ao ponto de poder pedir demissão do meu trabalho ainda quando era bem novinho, sem me preocupar com o que aconteceria. E aceitar outro trabalho em São Paulo, que eu gastava mais dinheiro para ir trabalhar do que recebia de salário, porque eu não tinha muito o que fazer da vida. Então eu pedi ali demissão e fui morar em São Paulo, né, e aí eu voltava para Goiânia todo fim de semana, só de passagem aérea eu gastava, eu mantinha 2 aluguéis, quem acompanha o canal sabe, né, eu mantinha um aluguel bem caro, morava nos Airbnb ali antes de ter Airbnb direito, né, não era assim muito comum, então eu morava nos apartamentos mobiliados gigantescos, sei lá, 100 metros, 180 metros ali, morava em São Paulo, imagina isso, que loucura, no centro, né, que não é muito caro, mas ali eu mantinha o aluguel aqui, mantinha o aluguel lá e ficava fazendo voo, não tinha muito problema, né, foi assim que eu chamei muita atenção na internet, inclusive, que eu ainda fazendo isso investia uns 80 mil, 60 mil, mas o que acontece foi isso, eu investia a maior parte do que eu ganhava, porque eu ganhei muito mais dinheiro do que a minha imaginação conseguia contemplar, né? Hoje em dia, meu custo de vida, poxa, é umas 20 vezes o que era meu custo de vida nessa época, porque eu fui aprendendo, comprei 3 casas, mantém chalé, mantém sei lá o quê, mas na época eu era um cara que nem casa eu tinha, eu morava de aluguel, num apartamento que nunca renovava o preço, então eu fiz um contrato muito longo e nunca corrigia o preço, fiquei morando nele, ó, apartamentozinho dos 100 e poucos metros, só que aqui em Goiânia, um apartamento que era antigo, hoje em dia não deve ter mais isso, né? Mas eu pagava, sei lá, 1.500 de aluguel, 1.200 de aluguel. O condomínio era o mesmo preço que o aluguel, pra você ter noção. Porque a dona nunca cobrava mais, porque eu fazia muita reforma no apartamento e ela gostava, que ia melhorando, né? Depois que eu saí, ela deve ter cobrado um belo valor, porque eu fiz tanta reforma que eu acho que nesses anos aí eu devo ter gasto, sei lá, uns 200 mil, vai? Todo ano eu gastava um pouquinho, e aí ela até pediu os móveis, pediu pra ficar com os móveis do jeito que tava, e no final não paguei nem aquele acerto que você tem que fazer de pintura, nada, que ela falou, não, o que é isso? O apartamento tá muito melhor do que ele era, né? E assim foi. Você vê quando as negociações são boas pros dois lados, né? Então, se você ganha R$ 30 mil por mês, olha, Raul, isso aí é impossível. Aqui no canal tem uma galerinha boa que ganha R$ 30 mil por mês. Olha, entre os nossos clientes, por exemplo, 6 a 7% ganha acima de 30 mil, né? Então, quem ganha 30 mil, por exemplo, tem 2 caminhos. Se você viver com 15 mil, que não é uma vida de privação, não é uma vida de privação de maneira nenhuma. Ué, mas pra pessoa que tá acostumada com um padrão de vida de 30 mil, né? Ela, vamos supor que ela investe 5, ela passar a investir metade do que ela ganha, é um belo decréscimo de qualidade de vida de 15 para 30, né? Uma diferença significativa. Essa pessoa pode viajar 2 vezes por ano para fora, tal, é todo um rolê que ela vai ter que perder aqui. Então, se ela poupar 50%, ela viveria com 15 mil e ela atingiria 4,5 milhões em 16 anos. Beleza? Mas se ela viver com 9 mil, ela atinge um patrimônio-alvo de 2,7 milhões em 8,6 anos.
É rápido, hein? Então, assim, a pessoa se aposenta com uma renda de 9 mil. É possível. Cara, totalmente possível para esse grupo seleto de pessoas, né? Com a renda de 9? Ela vive com 9 mil. Ela vive agora com 9 mil, ela reduz o padrão de vida, já fica acostumado e aposenta com 9. Ela mantém o mesmo padrão de vida, só que um trabalhando e sem trabalhar. Então, se ela não subir o padrão de vida, ela consegue viver muito bem. A gente tem um amigo que fez isso. Posso colocar aqui, Edson, meu sócio. Ele vivia com, sei lá, ele começou a ganhar, ele ficou milionário, muito jovem e tal, mas ele vivia a vida inteira com um padrão de vida de algo em torno de uns 8 mil, 9 mil reais, de modo que foi sobrando cada vez mais dinheiro. E aí eu acho que hoje em dia ele não precisaria trabalhar se ele não quisesse. Mas ele até hoje é um cara que vive numa casa muito pequena e tal. O João fez isso por um tempo, que é meu outro sócio, mas depois... Aí... Foi aquela mansão, deu um azar pra ele danado. A hora que ele construiu a mansão, ele já divorciou, daí arrumou em bira, daí foi pra caralho. Hoje em dia... tá com um custo de vida muito elevado. Até viagem internacional... Não, viagem internacional, divórcio é caro. Divórcio é caro. Eu sei porque ele divorciou da minha irmã, menino, ali perdeu dinheiro. Nossa senhora. Pra você ter noção, quando normalmente alguém vai divorciar da sua irmã, você intervém pra poder falar assim, não, vou ajudar a minha irmã, né? Que eu intervi pra ajudar o João, que ele ia ficar sem nada. Eu falei, que é isso? Calma lá também, pelo amor de Deus. O divórcio do João. Que situação. O divórcio, cara. Mas é justo, tem que ficar caro mesmo. Toma, distraído. Casa exatamente. Mais que a irmã dos outros separa. Vai, aí, bobão. Bobão. Então... mas ele é um bom pai, cuida ele é bem incrível. da filha dele todos os dias, minha irmã reconhece isso. Então, assim, fez o trabalho dele, fez tudo certinho, não tem problema. Mas tô dando aqui exemplo de vida de brasileiros pra vocês reais aqui, que vão ajudar a entender. Então, todos os cenários, então. 30 mil, poupa 70%, 8,6 anos. 15 mil, vive com 5, 9,8 anos, possível. 30 mil, poupa 50, 16 anos. 5 mil, poupa 50, 16 anos. Ganha salário mínimo, poupa 25%, que é o máximo que eu tive coragem de colocar aqui, né? 31 anos. Eu acho que é até difícil colocar esse valor, né? Então, 5 mil poupando metade, chega junto de 30 mil poupando metade. 16 anos para os dois. O que muda é o padrão de vida, não a chegada do tempo ali para essa metodologia. A grande questão é quanto da sua renda vai virar patrimônio. Agora, o que eu queria dizer para vocês sobre isso aqui? Raul, funciona? Cara, matematicamente, eu vi muita gente falando que não funciona. Funciona. Isso aqui é totalmente possível. Quem pode aplicar isso aqui na vida? Nossa, filhos da classe média, né? Com um padrão de vida muito tranquilo. Até porque aqui a gente não considerou algumas benesses que a classe média tem. Muitas vezes, tem pessoas aí que com 25 anos, o pai morreu, ela recebeu metade desse valor já. Dividiu com 3 irmãozinhos, recebeu metade desse valor na bica na chegada. Óbvio que essa pessoa consegue chegar muito mais rápido. Tem pessoas aqui que com 20 anos de idade já tem patrimônio para viver de renda, porque é a mesma coisa, né? Um vô partiu e deixou ali um pedaço de um lote, aconteceu alguma coisa, a galera recebeu uma fazenda, um sítio, alguma coisa. Isso aqui possibilita. É real. Agora, o que eu diria para você, tendo passado pela experiência de ter ficado 6 meses sem trabalhar, né? Quando eu decidi que eu ia me aposentar, eu atingi um valor legal, ainda era muito novinho, tinha acabado de me divorciar, tinha uns 24 anos de idade. Eu descobri com pouquíssimo tempo que não dava, sinceramente, que eu não conseguia encontrar felicidade na minha vida, né? Eu tô com outro sócio agora também que tentou dar uma aposentada e voltou aí para poder fazer outras coisas, tá mexendo com abrir outra empresa, né? Por quê? Porque não conseguiu também. Esse negócio de você ter dinheiro e não fazer nada, gente, é um vazio absoluto na vida. Parece que é legal porque você não pode. É isso que eu tô falando. Se você realmente pudesse, é complicado. Claro que é melhor trabalhar sem precisar do dinheiro. Nossa senhora! Se você chega num patrimônio desse aqui e não se aposenta, cara, sua vida vira outra. Você com 9 mil pra torrar de viagem a mais por mês, você com 5 mil pra torrar de viagem a mais por mês, é uma maravilha. Mas o que eu acho? Eu diria que quando você aplica essas metodologias muito radicais, primeiro, a chance de você ter aderência nisso aqui é extremamente baixa. São 9 anos de privação. 9 anos numa planilha, a gente passa em meia hora. 9 anos de privação, que não foi o meu caso, porque eu ganhava muito. Então eu nunca vivi com privação, eu vivia, né, naquela época, falando padrão de vida baixo, meu padrão de vida baixo era 15 mil por mês, 10 mil por mês. Não é baixo. É isso, não é baixo até hoje, né? Agora, não, perto das minhas condições, dos meus colegas que poderiam, né, comprar muito mais coisa, eu não tinha ali uma vida do patamar que eu poderia bancar. Eu morava num apartamento que era simples ao ponto, né, de quando o Paulo e a Dani, que eram os meus sócios na produtora, eles mudaram pra Goiânia, eles foram visitar e ficaram chocados, ficaram, meu Deus, que é isso, né, que loucura. Tinha carro de luxo, não fazia... Não tinha muita coisa, assim, eu não tinha...
eu não tinha um padrão de vida condizente com alguém que tem aquela quantidade de dinheiro. Então, era uma coisa meio assim, né? Porque se você vê meu padrão de vida hoje, condiz com alguém que tem muitos milhões, né? Tem um motorista, tem um sei lá o quê, etc. Muita gente que trabalha em casa. Eu acho que isso é uma coisa. Eu tenho uma casa muito grande, então é uma coisa que condiz o padrão de vida. Acho que não condiz especificamente porque as pessoas com o meu padrão de vida agora, então, vocês veem aí na internet construindo casa de 100 milhões, 50 milhões, etc., que não é o tipo de coisa que eu faço. Não tenho um avião, mas eu poderia ter um avião, não quero ter um avião. Então, meus amigos tentam me convencer sempre. O Rodolfo essa semana tava tentando me vender cota de avião. Semana passada. Todo dia ele tenta me vender cota de avião. Eu não. Mas eu pego carona com os caras que tem. Direto. Muito melhor que ter os amigos que tem. E direto. Toda semana quase. Quando eu acho alguém aqui, quero fazer um bate-volta em algum lugar, eu pergunto se alguns meus amigos estão indo. Opa, tem. Não, fulano, vai descer lá no Catarina. Pô, cara. Eu faço isso também, só que geralmente meu amigo tem um Celta. Mesma coisa. Mas quando meu amigo tem Celta, eu pego carona também, de Celta. Eu sei. Direto o Ricardo me deixa em casa. Vem aqui final de semana. Você andava no meu casinho? Eu ando direto. O Ricardo me deixa em casa quase todo fim de semana. A gente vem pra gravar, quando vai gravar fim de semana, eu pego carona com ele de volta. E aí... Mas ele não tem o céu. Não, ele tem agora, mas o cara é diretoria. Mas quando eu andava com ele, o carro dele tinha até aquela porta amarrada. Verdade. Meu Deus do céu. Aquilo é miserável. Eu não sei com o que ele gasta dinheiro. Então o negócio é o seguinte. Pensando nisso, né? O que eu te diria do ponto de vista realista? Eu hoje, com o conhecimento que eu tenho, com o que eu fui aprendendo na vida e com meus traumas, que a gente sempre fala de um horizonte de trauma, eu vi minha mãe morrer com 40 anos, eu vi meu pai morrer com 60 anos, recém-completados, né? A minha família não é muito de durar. Então o que eu te diria? Eu jamais abriria mão de uma qualidade de vida de viver com 70% daquilo que eu ganho na idade e continuar trabalhando normal para poder poupar e me aposentar daqui 15 anos ou daqui 9 anos. Por quê? Porque eu sei lá como é que eu vou estar de saúde com 40 anos de idade, eu sei lá como é que eu vou estar, né? Não é que vai chegar mal, mas no meu caso pode acontecer, né? Aconteceu na minha família. Eu sei lá se eu vou ter a mesma disposição. Eu sei lá se de fato eu chegarei. Então a grande questão que eu acho é, se você hoje não tem necessidade alguma de usar o dinheiro que você ganha, como eu era quando era mais novinho, não vai te custar nada, simplesmente você está ganhando. Abriu uma empresa que deu muito certo, tem um menino nosso, é o Enzo, né? Ele abriu uma pizzaria, poxa, sei lá, acho que ele com 20 anos de idade, 17 anos de idade, ele já tinha pizzaria, estava vendendo bastante, acho que com 20 anos de idade ele deve ter um bom patrimônio acumulado, porque ele não gastava nada. Ele era um menino que estava estudando finanças e tinha aberto uma pizzaria para vender pizza no condomínio. Inclusive, isso acabou salvando a vida da família dele, porque o Enzo depois, a mãe adoeceu, e aí ele começou a sustentar a família, né? Então, um menino muito fora da curva, claro. Mas aí, se a sua situação é essa, legal, né? Investe o máximo que você puder, garante a estrutura familiar primeiro, e depois você vive. Agora, se você tá numa coisa, trabalhador normal e tal, cara, se trabalhar o ano inteiro, aí você não tira uma férias porque tá investindo metade do que você ganha, aí você não conhece um país que você quer, né, ou com seus amigos, você não faz uma viagem de fim de ano pra ficar juntando dinheiro, ficar vendo fogos de artifício da televisão, eu acho uma bobagem. Você tá abrindo mão de viver em função de acumular uma coisa que não vai te possibilitar uma vida muito melhor. Porque também, quando você se aposenta dessa maneira aqui, você vai ter a mesma qualidade de vida que você tinha quando tava ruim. Vale a pena tanto esforço para não trabalhar? Se você odeia muito trabalhar, pode ser a sua forma, né? Agora, se você é um ser humano equilibrado, acho que isso aqui, sinceramente, não me encheu aos olhos. Talvez porque não é meu perfil de gente, né? Talvez se você tem um perfil mais de funcionário público, alguma coisa, pode ser que isso encha os seus olhos aqui. Não é o meu caso. Se você quiser colocar o seu dinheiro para trabalhar por você, entender como é que faz conta mesmo, para você viver bem, né? E não simplesmente ficar colecionando dinheiro, eu vou te recomendar o que eu recomendo sempre aqui. E você está precisando, né? É a prescrição. Entra aí, alvp.com.br. Você nunca mais vai ter dificuldade para gerir o seu patrimônio. Nunca mais, eu te garanto. Entrou na UVP, nunca mais vai ter dificuldade. E além de tudo, a UVP hoje, ela não é só uma escola de investimentos, né? A UVP é uma empresa com 240 pessoas. Muitas vezes vocês não sabem aí do outro lado. A gente também é a consultoria top 1 de investimentos. A gente emite cartão de crédito próprio, cara, com vários benefícios. Não um cartão de crédito que te põe para gastar. Cartão de crédito que te dá cashback em cima daquilo que você já gasta. Então, acho que isso faz uma grande diferença, né? É uma instituição financeira inteira voltada para pessoas que querem ter uma boa qualidade de vida, não para quem quer ficar tomando empréstimo, não para quem quer ficar caindo em golpezinho de rende X%, mas depois vai parar de render. Não, é uma coisa que você pode confiar. A UVP é uma instituição financeira de confiança. Quando você pesquisa, né, nosso nome por aí,
pode comparar com qualquer outra instituição financeira do mesmo tamanho que a gente, que você vai ver, que você vai ler lá, os caras estão cheios de reclamação, cheios de coisa suja, fizeram muita coisa errada, ou às vezes até bancos tradicionais roubando o cliente, que é uma coisa muito feia que a gente vê hoje, né? O cara já tem bilhões e ainda rouba o cliente, quer ganhar naquela merrequinha. Na UVP você pode descansar em paz, né? Você colocar seu dinheiro e saber que aqui tem gente séria, gente responsável cuidando dele, e além de tudo, você vai saber verificar o nosso trabalho, porque a UVP é uma escola. Primeiro você entra, você aprende, educa, e aí você abre a conta. Olha que maravilha, né? Então é diferente de todos os modelos. Ah, mas isso não é o que dá mais dinheiro. Tinha que abrir para todo mundo, oferecer empréstimo, né? Virar o Nubank da vida. Cara, eu acho que cada um nasce com a sua função, né? Eu acho que o interesse de uma pessoa que é ter um bancão que endivida pessoas não é o interesse que eu tenho. Eu não ia dormir feliz sabendo que eu provoquei dívida em 10 milhões de brasileiros. Tá maluco, né? Como é que eu vou ter isso? Eu quero o contrário, eu quero tirar 10 milhões de brasileiros das dívidas. Então acho que é assim, é isso que é o DNA da UVP. Se esse é o seu lugar, pode ir lá. Para mim vai ser um prazer te ensinar a investir. Tem que fazer a escola, tem que passar por isso e você precisa ganhar no mínimo R$4.500 por mês. Para você que ganha o salário mínimo, eu já tenho muito conteúdo de graça, pode assistir aqui. E lembrando do compromisso da UVP. Entrou na UVP e não aprendeu a investir, 100% do dinheiro de volta. Não tem problema nenhum, tá? Entrou, Raul, não funcionou para mim, eu te conheci agora na internet, sei lá, né, quem você é, como é que eu vou confiar? Pode confiar, então pode pesquisar meu nome no Jus Brasil, só tem processo de corretora de banco. Tenho muito orgulho de ser processado por gente canalha, muita felicidade mesmo. Se a pessoa me processou, você pode saber que é canalha, com exceção ao Alex, que é o dono do meu antigo apartamento. O quê? Ele te processou? Me processou porque eu comprei o apartamento dele, esqueci de transferir a luz. E ele me processou. E eu perdi. Obviamente. Eu esqueci de transferir, sujei o nome do Alex. Olha que erro. Né? Mas aí o Alex não teve parcimônia comigo, não, ficou bravo. Eu paguei R$50 mil pro Alex. Foi caro. Isso aí foi coisa séria. Surgiu o nome do Alex. Atentei contra a honra dele. O Alex ficou bravo comigo. Mas o Alex não tinha muita honra, não, sendo bem sincero. Porque. Não tinha não. Porque ele tinha me pedido para declarar o apartamento por um valor abaixo. Eu não aceitei. Foi por isso que ele ficou bravo. Entendi. O Alex queria que eu fosse na declaração de renda e mentisse lá. Comprou um apartamento por X aí, transferisse outro valor pra ele. Tá, mas a gente não vai colocar isso não no vídeo. Pode colocar, ué. Eu não tenho. Ele vai tomar outro processo. É fato verídico, eu tenho as provas, ué, do WhatsApp dele me pedindo e tudo. Isso aqui não é problema nenhum, não. É verdade. Calma, Alex. Calma, Alex. Ficou tudo bem. O Alex é uma pessoa boa. Sonegar imposto é legítima defesa. Então o negócio é o seguinte, né? Eu falei aqui de um investimento que ele gera renda mensal. Isso aqui não serve para você que está em fase de acumulação. Se você está em fase de acumulação, você pode investir em outros produtos. Pode investir em CDB, CRI, CRA, debênture, etc. Isso aqui é para você que já quer viver de renda. Quando você investe qualquer valor aqui, né? Seja no qualquer valor mesmo, no Área 11, o que ele vai fazer? O Área 11, ele vai pegar esse dinheiro e vai investir todo em tesouro com juros semestrais. Raul, mas para que eu vou fazer isso então? Não é melhor investir no tesouro com juros semestrais? Calma. O juro semestral paga juros semestrais. Você vai receber aquele cupom de juros semestrais. Por sua vozinha, você quer aposentar ela. Sua avó recebe aluguelzinho por mês. Você vai colocar ela lá para investir numa coisa que vai pagar juros semestrais, ela vai ter que fazer 6 meses. E além de tudo, você vai pagar 22,5% de IR em cima dos cupons de juros que forem pagos nos 2 primeiros anos. Aqui é diferente, a gente pega esse dinheiro e investe, cria uma casca, o governo não vê, colocou lá dentro, não vê não, finge que não tá vendo, colocou lá dentro, investe esse dinheiro todo na mesma coisa, o governo paga o cupom de juros semestral, a gente organiza esse cupom, compra todos os títulos para organizar o cupom e virar mês a mês. E o restante do dinheiro a gente deixa guardadinho aqui também, investido também, então fica sempre rendendo. E aí o que acontece? A gente paga todos os meses. Só que o montante que você investiu vai ser corrigido pela inflação naturalmente. Olha que lindo. Então, por exemplo, investir 10 mil. Todo ano corrige pela inflação e te paga só o cupom de juros que você pode gastar. Todo dinheiro que cai na sua conta você pode gastar. Se você já está vivendo de renda. E aí com isso, olha lá, além de tudo, olha que maravilha, né? Está rendendo melhor que o CDI. Se você pega o histórico, rende melhor que o CDI, porque são títulos mais longos. Ele vai te pagar um cupom de juros aí de aproximadamente 5%. Ele vai se pagar em cima daquilo que ele pode. E assim você fica com o seu valor investido. É o Área 11. Então ele é um ETF. Você encontra ele lá na parte de ações. Raul, mas não era renda fixa, seu energúmeno? Como é que você me manda comprar? Então, a casca dele é um ETF. Exchange Traded Funds, que significa que você compra ele lá na parte de renda variável, mas ele só tem renda fixa dentro. Então, por exemplo, como fosse assim,
É um apartamento azul, mas lá dentro só tem casinhas vermelhas. Aí você construiu um monte de casinha vermelha lá dentro. E não tem problema nenhum, porque isso aqui foi feito exatamente para não pagar o imposto. É muito bacana. Ele não tem muita popularidade na minha audiência, deve estar percebendo que ele cresce devagarinho, devagarinho. Por quê? Porque minha audiência é de jovens. Vocês são jovens. Então, vocês são jovens. A gente só tem 69 milhões de reais dentro dele. Mas está gerando um belo dinheiro para esses 69, né? Porque imagina, tem 69 milhões aqui, ó, que geram aí 5% ao ano, mais inflação, né? 5% ao ano de distribuição. Então, divide aí por 12, ele está pagando 287 mil de cupomzinho mensal. Não é uma maravilha? Gente, isso aqui eu não sei porque que não é tão popular ainda. Porque tem muito brasileiro que faz isso aqui na mão. Só que na prática, os consultores e assessores fazem essa conta para a pessoa, né? Então você que é consultor e assessor pode colocar isso aqui na carteira do seu cliente, você não vai ter que fazer conta nenhuma. E quanto que a gente cobra por isso aqui? O Tesouro cobra 0,20, né, acima de 10 mil reais, a gente cobra 0,30. Então a gente cobra 0,10 a mais. Mas não vou pagar as duas taxas, não fica 0,50? Não. Porque quando você investe por ETF, o Tesouro não cobra a gente. Então fica só 0,10 para você por toda essa organização aqui. Não é uma maravilha? Eu não sei como que faz para popularizar isso aqui para as pessoas. É um produto que não vai me dar muito dinheiro, não. Sendo bem sincero, né? É um produto assim que eu fiz em parceria com a Teva, com o BTG e tal. Mas é um produto que eu fiz porque eu tenho uma pessoa que eu queria aposentar e não queria ficar pagando todo mês. Aí eu coloquei o dinheiro lá e deixei essa pessoa aposentada. Então, Que legal. eu fiz por isso. Eu pensei e falei, nossa, mais gente deve ter esse problema, né? Pensei errado, porque ninguém teve esse problema porque ninguém comprou. Se tivesse o problema, né? Mais gente tivesse o problema, mais gente tinha comprado. Mas Porque as pessoas não têm noção de como que funciona exatamente. acho que nem isso, não é? Porque assim, ó, o consultor, às vezes, acho que ele fica com um negócio assim, pô, vou fazer um negócio desse que eu vou colocar na carteira do meu cliente, e aí, tipo assim, pô, não tô fazendo nada, né? Sabe aquele negócio quando foi lançado a massa de bolo? A massa de bolo, inicialmente, você não precisava misturar ela com nada. Você botava já pronta, você rasgava ela, já vinha um líquido, você colocava e botava para assar. Mas o que que aconteceu? A dona de casa, ela se sentia mal por não ter feito nada, por não ter tido um trabalho. Né? Não ter tido um trabalho, né? Não é isso. É porque você imagina, pô, fazer um bolo pra minha família. Aí você não fez nada, só colocou pra assar, né? Aí parecia que ela era sem vergonha, entendeu? Aí, como na época o machismo ainda muito forte, né, no mundo, tá, a dona de casa não queria. Aí o que que eles fizeram? Mudou a receita, transformou num pó, né? Pronto, já, mesma coisa. E fala pra você, coloca 2 ovos e um copo de leite. Aí a pessoa vai lá e coloca. Se você não colocar os ovos, vou te contar um segredo. Vira bolo. Não tem como errar. Se misturar só o leite ali dentro, ou água, e colocar pra assar, vira bolo. Fica ruim, fica. Mas vira bolo da mesma forma, porque o composto ele já vem com todos os ingredientes necessários. O bolo vai deixar, o ovo vai deixar um pouquinho mais pesadinho, né, e tal, mas ele fica mais fofinho se você não botar os ovos, né? E na prática foi simplesmente pra dona de casa se sentir útil, né? Porque assim, imagina, você é um consultor, aí você vai lá e pega o patrimônio do seu cliente que está aposentado, você tinha que calcular, você colocava 6 títulos, aí ele via lá todo o seu trabalho e recebia o dinheiro certinho, né? De 6 em 6 meses e tal. Aí você já provisiona no Tesouro Selic o restante do troco para poder fazer todo o giro, cara. Você trabalhou pro cara. Ele vai pagar mais caro, 22 mil. Mas quando ele olhar também, fala, rapaz, esse negócio aqui que meu consultor faz, ainda bem que esse rapaz existe. Agora se ele vê lá um negócio só, fica ruim. Aí o que eu vou te recomendar? Você é consultor. Você põe um pouco no alto, põe um pouco no área, você coloca 2, 3 ações para dar aquele negócio, fala, isso aqui é o dividendo, e aí você vende a complexidade, não tem problema não. Mas é uma coisa que a gente tem que normalizar o fato de que se eu tenho um conhecimento técnico sobre uma coisa, não é porque eu sou canalha que eu fiz fácil. Eu fiz fácil porque eu estudei muito. Então é isso. Beijo pra vocês.